Bom, pessoal que está acompanhando o Sobral na Mídia, um grande abraço, muito obrigado pelo carinho da audiência. A partir de agora, hoje, sexta-feira, dia 21 de julho do ano de 2023, nós vamos conversar, bater um papo saudável, legal, aqui com o Dr. Juvenal Linhares. Ele é médico ginecologista e especialista em endometriose. Está aqui com a gente, doutor Juvenal. Seja bem-vindo ao Sobral na Mídia. Boa tarde. Boa tarde, Olivando. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, as pessoas que estão nas redes sociais. É um prazer enorme estar aqui com você falando sobre esse tema que é a endometriose. É um prazer enorme dividir essa bancada com você, tá? E agradecer o convite, agradecer também o compromisso social do seu programa de estar trazendo essa informação de qualidade de um tema tão relevante para a população feminina. Tá? Então, realmente pode contar comigo e vamos em frente. Ok. Doutor é sobralense? Sim, sou sobralense. Linhares, sobralense, nascido e criado aqui, tá? Próximo ali da igreja do Patrocínio, entre o Patrocínio e a prefeitura. Tá? Sou filho de sobralense, da dona Maria de Jesus, funcionária pública, do seu Bertinho, que é comerciante lá no mercado. Tenho de uma família de 4 irmãos, né? Tenho eu, meu irmão doutor Zé Inácio, que é advogado, doutor Henrique Linhares, que é fisioterapeuta e agora também está fazendo medicina, e a doutora Isabel Linhares, que é farmacêutica. Então, somos um grupo de 4 irmãos, de uma família muito unida e muito próxima, criada e nascida em Sobral e com a mesma visão de crescimento, não só da gente, mas de crescimento da cidade. Esse é o nosso objetivo maior. Certo. Doutor Juvenal, o senhor já tem quanto tempo na medicina? Olivando, eu sou formado em 2001, então eu atualmente tenho 22 anos de formado. Me formei pela Universidade Federal do Ceará, lá em Fortaleza. Na época em Sobral não tinha curso de medicina. E os pais muito cedo, né, mandavam os filhos para estudar em Sobral, quando tinha essa oportunidade. E eu saí de casa aos 14 anos de idade. Sei. E voltei aos 28, depois da minha residência, do meu mestrado, do meu doutorado. Certo. Por que o doutor escolheu ser um médico ginecologista? Isso é importante, assim, durante o curso de medicina, a gente passa por várias áreas, sabe? Sei. Então, a gente tem a obrigação de estudar tudo. E no meu último ano de curso, até a curiosidade para os alunos, os estudantes que estão nos ouvindo. Primeiro, não escolher o curso logo, a especialização logo de imediato, conheça tudo. Tinha 2 coisas que eu tinha certeza quando eu entrei no curso de medicina que eu não ia fazer, era ginecologia e pediatria. E acabei no último ano de curso de medicina, no internato, me apaixonando pela ginecologia. E hoje realmente é a minha grande paixão, sabe? Eu me identifiquei, eu hoje tenho esse contato muito próximo com as mulheres, é algo que me apaixona, é algo que me encanta, ajudar a população feminina. E quando você ajuda a mulher, você não ajuda só a mulher, você ajuda o filho, você ajuda o marido, você ajuda uma família. Talvez seja esse o meu grande encantamento em relação à ginecologia. Certo. Gosta do que faz, doutor? Sou apaixonado. Na verdade, a minha mulher diz, tu só entra em casa para falar de trabalho, tu só fala de trabalho. Na verdade, não é bem isso, é porque a gente vivencia o sofrimento do outro, a gente vivencia a nossa conquista em cada procedimento cirúrgico, em cada consulta, em cada vida que a gente salva. E isso transborda quando você faz isso com amor. E você quer levar isso, você leva isso para dentro de casa, você leva isso para os filhos, você leva isso para os amigos, tá? Mas assim, eu consigo ter um equilíbrio muito bom entre o trabalho, a família, o que a gente deve priorizar como primeira opção de vida, a família. Mas o trabalho é uma coisa que eu saio de casa todos os dias muito feliz porque eu vou fazer. Tá certo. Doutor Juvenal, quero deixar você aqui à vontade dentro do programa Sobral na Mídia, um canal aberto para a população de Sobral. Pessoal, olha, eu vou sabatinar agora o doutor Juvenal porque é um médico experiente, competente, qualificado e é importante demais. Principalmente você que é mulher, que está acompanhando aqui o programa, é importante você prestar muito atenção no que o doutor vai falar a partir de agora aqui dentro do Sobral na Mídia. Doutor Juvenal Linhares, o senhor como especialista em ginecologia, você poderia explicar o que é endometriose e quais os sintomas mais comuns dessa patologia, doutor? Muito importante, Olivando. Vamos junto aqui nessa sabatina, e é uma sabatina deliciosa. Primeiro pela sua competência, pela sua audiência, pela forma com que você
expressa os seus conteúdos, pelo compromisso social que o seu programa tem, tá? Então, isso é muito importante e fica a dica aí para as redes sociais de Sobral, para os veículos de imprensa, a divulgação não só daquilo que não traz retorno, trazer informação de qualidade, trazer algo de qualidade, trazer compromisso social. E hoje a gente vai conversar sobre uma doença chamada endometriose. Às vezes é meio difícil, mesmo quem não lida com ela todo dia, enrola a língua, fala assim, as pacientes às vezes chamam de vários nomes. E essa doença, ela é tão prevalente, que hoje a gente não se cansa de conversar sobre ela. Então, para você ter ideia, Olivando, se a gente pegar a região da Grande Sobral, que a gente tem em torno de 60 municípios, em torno de 2 milhões de habitantes. Se a gente pegar esses 2 milhões de habitantes, a gente vai ter 1 milhão de mulheres. Se a gente pegar 1 milhão de mulheres, a gente vai botar em cima, em torno de 50% delas como tendo uma idade reprodutiva, ou seja, são mulheres que ainda menstruam. Nesse grupo de mulheres, a gente vai ter 10 a 15% delas com endometriose. Então, de 500 mil mulheres que a gente tem na região, a gente tem andando por aqui na Grande Sobral, em torno de 75 mil mulheres sofrendo com essa doença. Meu Deus do céu. E que doença é essa? Muitas vezes até negligenciada pelo serviço público, pelo serviço de saúde, e aí fica a informação para os gestores acordarem para essa doença, já que eu já mostrei aqui que em torno de 75 mil mulheres na nossa região sofrem com isso. A endometriose, ela é uma entidade, uma doença ginecológica, que ela se caracteriza por quê? Todo mês, quando a mulher menstrua, aquele sangue da menstruação, ele deveria sair só pela vagina. E aí o que é que acontece? Esse sangue, por algum motivo, ele volta, ela tem o que a gente chama de menstruação retrógrada. É uma menstruação que volta e o sangue volta pela trompa e cai para dentro do abdômen e da pelvis da paciente. E aí começa a se formar pedaços do endométrio, que é pedaços do útero, fora do útero, onde é muito mais comum naquelas regiões ao redor do útero, no ovário, nas trompas, na vagina, no intestino, no rim. E aí, onde esse tecido ectópico, ou seja, um tecido onde ele não deveria estar, se fixa, ele gera um processo inflamatório. Ou seja, e aí todo mês, aonde esse tecido está, é como se ela tivesse uma menstruação fora do útero. Se ela tiver a lesão no intestino, é como se ela tivesse uma dor no reto no período menstrual, no intestino no período menstrual. Se tiver na bexiga, ela vai sentir uma dor na bexiga ou dor para urinar durante o período menstrual. Então a endometriose é isso, é a presença do tecido do endométrio, que é aquela camada interna que reveste o útero, fora do útero, em outros órgãos. Que aí a endometriose ela é tão enigmática que ela pode acometer qualquer órgão do corpo humano. Então pode acontecer em pulmão, pode acontecer no fígado, pode acontecer no cérebro. Ela tem uma série de teorias que faz com que esse tecido fora do útero se fixe fora do útero. E isso gera o quê? O que é o quadro clínico principal? A queixa principal da mulher com endometriose é exatamente a cólica menstrual intensa. Mas, doutor Juvenal, sentir cólica não é normal? Não faz parte da fisiologia da mulher? Então, entendam bem, existem 2 perfis de cólica menstrual. Existe a cólica menstrual que acontece na mulher que ovula, ou seja, todo mês, aquela mulher que ovula, o seu endométrio, que é essa parte interna do útero, ele produz algumas substâncias que são responsáveis pela contração do útero, para que o sangramento não dure muito. Sim. E essa substância, chamada prostaglandina, ela dá um pouco de cólica, mas são cólicas suportáveis. São cólicas que não interferem na qualidade de vida da mulher. Sim. Então, quando eu tiver um sintoma, qual é o sintoma em que eu vou pensar em endometriose? Eu costumo, Olivando, de forma didática, quando eu vou dar aula para meus alunos na universidade, dizer assim, vocês vão pensar em endometriose em 3 momentos principais. Isso deve ser pensado desde a primeira menstruação. Então, hoje, cada dia mais, a gente sabe que a endometriose, ela, na grande maioria das vezes, se desenvolve logo nos primeiros anos de menstruação, naquela adolescente. Então, se você, mãe que está nos ouvindo, se você, pai que está nos ouvindo, não negligencie a dor de cólica da sua filha. Se a sua filha passou os primeiros anos que ela iniciou a menstruação, que a gente chama de menarca, que é a primeira menstruação, e você percebe que essa sua criança, essa sua adolescente tem uma cólica intensa, tá? Que ela falta à escola,
você precisa levar ela para a emergência, você percebe que essa criança tem isolacionismo social, não quer sair de casa no momento em que ela está menstruada, fique de olho nessa adolescente, procure um especialista para conversar e investigar. Segundo quadro é a mudança do padrão de cólica, ou seja, você tem uma cólica em que você categorizava como uma cólica leve. Sei. E de um momento para outro você percebe, olha, antes dessa minha cólica, eu precisava tomar 30 gotinhas de dipirona e ela passava. Hoje eu estou tendo que ir para a emergência, hoje eu estou precisando aumentar a dose da minha medicação, ou seja, a mudança do padrão de cólica menstrual é algo que nos faz suspeitar de endometriose. E a terceira situação, a cólica normal, ela é só cólica. Sei. Ela não tem associado outros sintomas. Se você tem cólica e tem associado outros sintomas, quais são os outros sintomas? Dor na relação sexual, é muito comum na endometriose. Às vezes ela diz, eu nem sinto tanta dor, mas em determinada posição, principalmente quando ela fica na posição de 4 apoios, que a gente chama, ela refere dor. Se tiver associado dor no reto, dor para defecar, dor para urinar, dor fora do período menstrual e dificuldade para engravidar. Então, prestem atenção, a gente costuma brincar que a endometriose é a doença dos 6 Ds, ou a doença das 6 dores. Sei. É a dor na menstruação, Dor na menstruação. a dor mesmo sem estar menstruada, a dor na relação, a dor para defecar, a dor para urinar e a dor de não ter filho. Eita, é complicado, né, Então é uma doença que envolve muita coisa. Muita coisa. Quem vê endometriose só vê cólica, acha que é só isso. É a ponta do iceberg, a doença está aqui embaixo. Ela é uma doença silenciosa, doutor? É uma doença invisível, Invisível, é aquela né? dor que a gente diz que é a dor invisível. Ela é uma doença inflamatória, Sei. por natureza, ela gera um processo inflamatório na pelve. Por que as pacientes elas sofrem tanto? Porque se eu tiver um corte no meu braço, ou se eu fraturar o meu braço, todo mundo está vendo onde é que eu estou inflamado. Sei. Alguém sabe que ali eu não posso bater, porque vai Entendi. doer. A endometriose, ela está lá dentro. Ela tem uma inflamação tão intensa ou mais do que qualquer outra inflamação visível, só que ninguém está vendo. E aí, o que é que acontece com essas pacientes, Olivanda? É isso que a gente quer trabalhar todo dia, em momentos aqui como o seu. O que é que acontece? Essas pacientes na Europa, na Inglaterra, as pacientes com endometriose, elas sofrem pelo menos 7 anos com dor e passam por pelo menos 7 médicos. A gente costuma dizer que é a doença dos 7 erros, aquela brincadeirinha que a gente fala dos 7 erros. A maioria das pacientes na Europa sofrem com dor pelo menos 7 anos e passam por pelo menos 7 médicos. Por quê? Porque cólica de mulher é negligenciada. Eu costumo brincar que se a endometriose fosse homem, era descoberta em 2 dias, porque o homem não aguenta dor. Mulher resiliente, mulher fica ali sofrendo. Culturalmente, parece que ela nasceu para sentir dor. Não se conforma com sua dor. Certo. Doutor, a mulher que tem endometriose, na relação sexual, dói, Sim. apresenta dores e não apresenta também, doutor? Assim, a dor na relação sexual ela depende muito de alguns fatores. Sei. Principalmente da localização da lesão. Então, se a endometriose estiver ali atrás do colo do útero, na região da vagina, próximo do intestino, é a região onde ela vai sentir mais dor. E aí a gente sempre conversa com a paciente assim, como é que é o seu relacionamento com o seu marido? E isso é importante, gente. Por isso que eu falo que a cólica é só a ponta do iceberg. O que está embaixo a gente não vê. Então, a paciente que tem endometriose, ela se divorcia mais. Ela tem mais dificuldade de arranjar namorado, dificuldade de arranjar casamento, dificuldade de permanecer no relacionamento. Por quê? Porque o parceiro não entende. Tá? Quem é que vai sentir prazer numa relação sentindo dor? Então, ela evita. A partir do momento que ela evita, se o companheiro não estiver do lado dela para entender o que ela tem, e aí eu digo sempre para minhas pacientes, quando vocês vierem para a consulta, tragam um marido. Eu quero ele do lado aqui de vocês, para que eles possam entender o que vocês estão sofrendo. Então, a dor na relação, ela é um sintoma muito prevalente. Depois da cólica, é o segundo sintoma mais prevalente da endometriose. É sentir dor na relação sexual. E aí, muitas vezes, ela começa a sentir tanta dor, que é uma dor que a gente chama de profundidade. Ela até tem a penetração normal, mas na hora que o pênis encosta na lesão, ela revida. Opa, tá doendo. E aí ela para. E aí quando ela para, ela trava. As relações seguintes, muitas vezes, ela já começa a sentir dor antes mesmo da penetração. Por quê? Porque ela sabe, se eu for ter relação, vai doer.
então ela já trava tudo. E isso causa um distanciamento amoroso, um distanciamento de relacionamento. Então, vocês, companheiros, que a mulher refere, que sente essa cólica intensa na menstruação, que tem associado dor na relação, traga essa sua mulher para o seu colo, tá? Tenha paciência, tenha tranquilidade. A gente explica que é importante que o casal entenda posições que doam menos, que incomodem menos e que haja um preparo tanto mental, psicológico, de lubrificação desse casal para que a relação sexual seja mais prazerosa. Tá certo. Doutor Juvenal, e afeta a fertilidade da mulher, doutor, essa doença? Perfeita a sua pergunta, Olivandro, perfeito. Tá? Então, assim, a endometriose, ela é a principal causa de infertilidade. É a doença que mais causa infertilidade no mundo, tá? E quando eu falo no mundo, é no mundo mesmo, porque a endometriose, ela é democrática. Ela não escolhe pobre, ela não escolhe rico, o rico só tem mais acesso, tá? Mas ela acomete qualquer grupo étnico e social. Sim. Então, a endometriose é a principal causa de infertilidade. Mas é todo mundo que tem endometriose que vai ter dificuldade para engravidar? Não. 50% das pacientes, ou seja, metade das pacientes com endometriose, irão engravidar normalmente. A outra metade irá ter dificuldade. E por que a endometriose causa infertilidade? Então, existem algumas teorias. A principal, ela é uma doença que obstrui as trompas, que é por onde o óvulo desce para se encontrar com o espermatozoide. Se ele não consegue descer, o espermatozoide não consegue se encontrar e a fecundação não acontece. Ela dificulta a ovulação, então ela faz com que a mulher tenha uma ovulação imperfeita. Ela ovula, mas a qualidade do óvulo não é boa. E o terceiro aspecto é deixar o ambiente interno do útero inflamado. E aí a fecundação até acontece, mas na hora do embrião implantar na parede do útero, que é um fenômeno que a gente chama de nidação, isso não acontece porque a região está inflamada. O embrião, assim como a gente, é sabido. Se lá o ambiente não é legal para mim, eu não vou me implantar. Então, essas são as 3 teorias principais relacionadas à infertilidade da endometriose. Porém, não acho que todo mundo que tem endometriose tem infertilidade. Para a gente saber se ela é infértil ou não, ela primeiro tem que tentar. Então, normalmente a gente orienta as pacientes com endometriose que, em média, elas tentem durante 1 ano ver se conseguem engravidar. Depois de 1 ano, se não conseguiu, tendo relações regulares, aí sim é importante ela procurar um especialista para investigação. Tá certo. Olha, pessoal, nós estamos conversando com o Dr. Juvenal Linhares. Ele é médico ginecologista, especialista em endometriose, ao vivo aqui dentro do programa Sobral na Mídia. É por isso que eu falo para você que está acompanhando neste exato momento do programa, principalmente as mulheres, é importante demais você parar um pouquinho aí, tá fazendo alguma coisa aí na sua casa, tá, dá uma parada aí, para aí, tá certo? Para você escutar aqui o que o doutor tá falando, porque ele é um professor, tá certo? Agora, doutor Juvenal, opções de tratamento para mulheres com endometriose, como é? Importantíssima essa pergunta, importantíssima. Para quem está nos ouvindo, prestem atenção. O que é que eu sempre converso com minhas pacientes, tá? Então, diagnostiquei endometriose. Primeiro, tenha calma. Existem profissionais para ali colocar no colo, existem profissionais para pegar na sua mão, existem profissionais para dar o melhor por si. Não só sou eu, tem vários profissionais bons em Sobral, Fortaleza, região, tá? O importante é que você procure, primeiro, um profissional que tenha empatia. Vários colegas ginecologistas e residentes que me perguntam assim, professor, como é trabalhar com endometriose? A primeira pergunta que eu faço para eles é, vocês têm paciência? Sei. Vocês têm o dom da escuta? Porque se vocês não tiverem, procure outro caminho. Porque endometriose é escutar. A consulta hoje, em média, de uma paciente, primeira consulta com endometriose, a gente leva entre 40 minutos a 1 hora de escuta. Por quê? Porque aquela paciente precisa ser escutada. Porque ela já passou por várias pessoas e que ninguém escutou a dor dela. Então é importante que essas pacientes entendam que essa consulta precisa ser personalizada e por alguém que tenha empatia e entenda a dor dela. E como é esse tratamento? Primeiro a gente vai dar um diagnóstico, ou seja, vai escutar aqueles 6 Ds quando estão presentes, ou a maioria deles, a gente já deve ligar o sinal de alerta. Depois disso a gente vai passar por uma investigação. Essa investigação começa desde uma boa escuta, de uma boa consulta clínica,
e depois disso nós iremos examinar essa paciente, fazer um exame ginecológico, em que a gente, além de examinar o colo do útero, a gente vai fazer alguns exames, que é o toque vaginal, que a gente vai palpar nos principais órgãos acometidos e observar a presença de nódulo, de dor, tá? É o segundo ponto, esse exame. O terceiro, que exame eu devo fazer para avaliar a endometriose? O exame principal hoje chama-se mapeamento de endometriose, que isso pode ser feito por ultrassom ou pode ser feito por ressonância. Pronto, diagnostiquei que você tem endometriose. Que caminho agora nós vamos seguir? Depois do mapeamento. Isso, depois do mapeamento. Que caminho agora nós vamos seguir? A maioria das pacientes com endometriose, elas não necessitarão de cirurgia. São pacientes que terão sucesso ou uma boa convivência com a doença com um bom tratamento clínico. Em que é que consiste esse tratamento clínico? Primeiro, um tratamento hormonal. Sim. Ou seja, se a sua menstruação está interferindo na sua qualidade de vida, a gente precisa afastar ela de você. Ou seja, a gente precisa deixar a paciente sem menstruar. E aí, culturalmente, vem aquilo. Eu vou ficar sem menstruar, o sangue não vai ficar preso, não vai subir para a cabeça, não vai descer para as pernas, nada disso. O hormônio não deixa nem o endométrio espessar, não se forma nem sangramento. Então, existem várias estratégias medicamentosas para fazer com que você não menstrue. As principais são os usos dos anticoncepcionais, tá? Então, essa é a estratégia 1, tratamento hormonal, que pode ser feito através de anticoncepcional, pode ser feito através de alguns anticoncepcionais hormonais por implante, que o pessoal chama de chip, tá? Não é o chip da beleza, é um implante de anticoncepcional. E existe também um DIU, que é o DIU de hormônio, chamado DIU de Mirena, que ele também reduz o fluxo menstrual e reduz as cólicas. Então, primeiro ponto no tratamento, o tratamento hormonal. E aí, o que é que eu falo com elas, Olivando? Essa é a parte que eu sei fazer. Daí para frente, são vocês que serão responsáveis pelo tratamento. Por quê? Porque os outros passos do tratamento é uma adequada nutrição. Então, é importante que a paciente tire dela tudo que for inflamatório. Cite aí, doutor Juvenal, algumas coisas que eu devo evitar. Então, vamos lá. Farinha de trigo. Produtos artificiais, refrigerantes, suco com corante, enlatados, embutidos, salsicha, mortadela, tudo isso deve ser abandonado da sua vida, porque são alimentos inflamatórios. Terceira coisa, massa, tá? Quarta coisa, doce. Quinta coisa, o leite. Sexta coisa, a carne vermelha. Pronto, eu não vou comer nada, doutor Juvenal. Vai, tem bastante coisa para você comer. Você precisa comer aquilo que Deus lhe deu. Você precisa comer salada, você precisa comer fruta, você precisa comer mais peixe, você precisa comer mais frango. São alimentos extremamente saudáveis e anti-inflamatórios. O terceiro pilar desse tratamento, atividade física. Eu costumo, Olivando, falar, Olivando, o seguinte, o pessoal acha que dieta e atividade física não é remédio. Sei. E é muito melhor do que qualquer remédio. Então, eu costumo explicar que dieta é remédio, atividade física é remédio, tá? Então, a atividade física faz com que você libere substâncias do seu corpo que nenhum comprimido vai lhe dar, chamado endorfina, que é a substância do prazer. Então, quando a gente termina uma atividade física, a gente termina exausto, mas você também faz atividade física, eu sei disso, a gente termina extremamente prazeroso, é aquela coisa que nos deixa bem. É isso que a paciente com endometriose precisa. E a quarta coisa, talvez seja o mais difícil no meio daquilo tudo que a gente vive, que é a redução de estresse. Então eu falo para elas que procure tirar 1, 2 horas do seu dia para você. Faça yoga, faça pilates, faça academia, vá ao cinema, tá? Faça ponto cruz, crochê. Se eu estou na roça, eu vou roçar meu roçado, eu vou tirar fruta, eu vou plantar. Então, esses 4 pilares, tratamento hormonal para suspender a menstruação, uma nutrição anti-inflamatória, tirando a maioria desses alimentos que eu falei, atividade física e redução do estresse. Dessa forma, a gente consegue ter uma boa convivência com a endometriose, sem nem muitas vezes precisar de cirurgia. Certo. Doutor, e prevenção? Gostaria que você explicasse aí principalmente para as mulheres e para você que está acompanhando aqui o Sobral na mídia. Existe maneira de prevenir
a endometriose, doutor Juvenal? Importantíssima também essa pergunta, viu? O homem tá com essa sabatina perfeita, trazendo temas extremamente importantes aqui. Muito obrigado. E, ó, não foi combinado não, viu? Eu tô aqui, respondendo na lata o que ele tá me perguntando. Doutor, na verdade, a gente não combina nada não, né? O Sobral na Mídia, ele passa, assim, rasteiramente, para que as pessoas possam entender. Apesar, quando você entrou aqui, é importante ressaltar que nós não estamos só na região norte do estado do Ceará, né? Eu disse que o Sobral na Mídia é um canal aberto para a cidade de Sobral e para a região norte. Pelo contrário, é para o mundo, né? todo. Porque é importante demais essa entrevista Isso. aqui, que eu estou conversando com uma pessoa que tem experiência, que tem competência, e eu não tenho nenhuma amizade aqui com o doutor, mas a gente acompanha, né, o trabalho que ele vem desenvolvendo, ele mostra nas redes sociais o trabalho que ele faz, isso é importante. Outrora não existia isso. Hoje, produção, coloca aí uma imagem, o doutor Juvenal fazendo um trabalho de cirurgia, uma cirurgia, olha só, na tela cheia, essa cirurgia que o senhor está fazendo aí é de endometriose, doutor? Sim, Olivandro. Essa cirurgia de endometriose, depois a gente pode até falar um pouco mais sobre ela, mas assim, as pacientes com endometriose que precisam de cirurgia, elas precisam primeiro perder o medo da cirurgia. Porque assim, apesar da cirurgia ser uma cirurgia extensa, que vocês veem que tem uma equipe grande envolvida, e aí é a importância, ter uma equipe multidisciplinar, é uma cirurgia que é realizada por pequenas incisões. Uma cirurgia em que a recuperação e o pós-operatório é bem rápido, depois a gente pode entrar mais em detalhes nessa cirurgia. Essa é uma cirurgia laparoscópica, né? Essa cirurgia ela é feita dessa forma aqui em Sobral, é feita em Fortaleza, é feita em São Paulo, é feita nos Estados Unidos. Ou seja, a gente tem uma equipe que não deixa a desejar a nenhum grande centro do mundo. Sei. Tá? Então, essa é uma cirurgia que a gente faz hoje lá no Hospital da Unimed. A gente tem toda essa equipe alinhada, é preciso de uma equipe de ginecologia, é preciso de uma equipe de cirurgia digestiva, é preciso de uma equipe de urologia. Então, para se trabalhar a endometriose, a gente não faz nada sozinho. Eu costumo dizer que na vida a gente não faz nada só, né? Nem raiva. Até para fazer raiva a gente precisa de outra pessoa, né? Então, esse trabalho de equipe, esse time é o que nos motiva cada vez mais a ajudar as mulheres. E aí, respondendo a sua pergunta da prevenção. Da prevenção, isso. Vamos lá. Então, assim, a gente previne aquilo que a gente conhece. Sei. E a endometriose talvez seja uma das doenças mais enigmáticas, que talvez mais estudos exista, que talvez mais teoria exista e que talvez menos resposta a gente tem. Então, a gente tem uma ideia de como a doença se manifesta. E muitos perguntam, doutor Juvenal, por que agora começou a aparecer tanta endometriose? Que a gente não escutava isso na idade da minha avó. Pra você ter ideia, Olivando, na idade da sua avó, da minha, a gente tem, acredito ter uma idade bem parecida. Desculpa se eu estiver lhe chamando de velho, eu não sei. Eu já passei dos 50, tenho 51. Eu tenho 46, 5 anos de diferença. Chegando lá. Parabéns, 5 anos então, de diferença. Viu? Ainda novão aí, né? Na medicina aqui da nossa região. Isso engrandece muito a nossa região, viu, doutor? Você nem sabe disso. Eu agradeço. Perfeito. Vamos lá, a prevenção aí. Então, para eu entrar na prevenção, eu quero contextualizar. Sei. Então, assim, na época da sua avó, da minha, elas começavam a engravidar aos 15 anos de idade. Sei. Na grande maioria, né? E a mulher do século passado, ela tinha em média de 40 menstruações durante a vida. Hoje ela tem 400 menstruações. Eita. Tá? Por quê? Porque você chega quantas mulheres próximo dos 35, 40 anos que você conhece que nunca tiveram filhos? Várias. Por quê? Com o crescimento, as universidades, a mulher dentro do mercado de trabalho, a vida atribulada, isso são fatores que fazem com que cada vez mais ela retarde a sua gravidez, tá? Então, quanto mais essa mulher menstrua, maior a chance dela ter endometriose. Então, para que eu previna, eu preciso reduzir o número de menstruações. E como é que eu previno, reduzo o número de menstruações? Então, a mulher que engravida mais, ela tem menos endometriose. A mulher que amamenta mais, ela tem menos endometriose. A mulher que usa mais anticoncepcional, ela tem menos endometriose. Tá? Então, são alguns fatores do dia a dia que ajudam na prevenção. Outra coisa que é importante, que a gente já citou e vamos reforçar. Por que hoje se tem mais endometriose? Hoje a gente tem mais obesidade, hoje a gente tem mais estresse, hoje se faz menos atividade física. Então, a mudança do estilo de vida da mulher, o estresse, a inserção no mercado de trabalho, a dieta desequilibrada, a falta de atividade física,
Tudo isso são fatores que aumentam a chance de eu ter endometriose. Então, eu preciso corrigir minha dieta, eu preciso fazer atividade física, tudo isso são estratégias de prevenção da doença. Não existe uma fórmula para dizer, desse jeito eu não vou ter endometriose, tá? Por quê? Porque a endometriose ela tem algo muito significativo, ela tem um componente genético importante. Então, muitas mulheres nascem com a predisposição à doença, tá? Geneticamente, desde a sua gênese, desde a vida intrauterina. Só que a doença fica silenciada. Se eu tiver uma dieta adequada, se eu fizer atividade física, se eu engravidar mais, se eu amamentar, se eu usar anticoncepcional, essa doença pode não manifestar. Mas se eu tiver fatores associados, que a gente chama de fatores epigenéticos, ou seja, fatores do meio ambiente, fatores do dia a dia, dieta desequilibrada, falta de atividade física, estresse, engravidar menos, tudo isso são fatores que predispõem ao aparecimento da endometriose. Bom, pessoal, nós estamos conversando com o Dr. Juvenal Linhares, olha só, nosso sobralense, especialista em endometriose. Doutor, o que é endometriose profunda? Leva a paciente a endometriose profunda a fazer a cirurgia, doutor? Então é importante essa sua pergunta. Se a gente puder dividir a endometriose, a gente vai dividir assim de uma forma didática em 3 tipos principais. Existe a mais simples dela, que a gente chama de endometriose superficial. É aquela endometriose que geralmente acomete apenas a parte mais superficial do abdômen, que é uma camada interna que a gente chama de peritônio, que é como se fosse um tecido que recobre a parede do abdômen. Essa geralmente dá pouca manifestação, geralmente não está associado com infertilidade, responde muito bem ao tratamento clínico e muitas vezes não há necessidade de tratamento cirúrgico. Existe a segunda, que é a endometriose ovariana, que a gente chama de endometrioma do ovário, tá? Que essa acomete o ovário propriamente dito, é um dos sítios, nos locais mais comuns de aparecimento da doença, e ela pode ser mais superficial, como pode ser na profundidade do ovário. E a endometriose profunda, porque se a gente for conversar aqui do ponto de vista científico é difícil de entender, mas é quando ela invade com maior profundidade, acima de 5 milímetros, o tecido, que é a estrutura, o órgão em que está envolvido. A endometriose profunda, ela é mais comum na vagina, é mais comum no intestino, e pode acometer a região do ureter, as vias urinárias. Então, é uma endometriose mais grave. Se a gente pegar todas as pacientes com endometriose, a gente vai ter em torno de 25% a 30% delas com endometriose profunda. E aí, assim, toda endometriose profunda precisa ser operada? Aí a gente vai falar quando eu indico cirurgia para endometriose. Talvez seja esse o ponto principal. Então, a gente vai indicar cirurgia para endometriose em que grupos de pacientes? Primeiro, aquela paciente que me diz, eu estou tomando remédio, eu estou fazendo atividade física, eu estou fazendo a minha dieta e mesmo assim a minha qualidade de vida está ruim, eu continuo sentindo dor. Nessa situação, essa paciente é candidata à cirurgia, porque ela teve a falha do tratamento clínico. Eu tentei não operar e não consegui, porque ela não melhorou. A segunda situação é nesses casos de endometriose profunda, em que eu tenho um envolvimento de alguns órgãos nobres, que pode trazer a perda da função de algum órgão dela. Por exemplo, eu tenho uma endometriose no ureter, que é na minha via de saída da urina, que comunica o rim até a entrada da minha bexiga. Então essa talvez seja das endometrioses mais graves e que precisa de uma urgência cirúrgica. Por exemplo, a gente teve uma paciente do IPU, viu, Olivan? De 39 anos de idade, uma paciente funcionária pública, muito bem apresentada, que foi no urologista, que é no médico do rim, e andou nas costas. Quando a gente foi, depois ele disse que, olha, isso aqui não é cálculo renal, tem alguma coisa aí estranha no seu rim, e ela foi para a gente avaliar, ela tinha uma endometriose em cima do ureter, que fez com que ela perdesse o rim, tá? Então a gente teve que fazer uma nefrectomia, uma retirada do rim dela. Por quê? Porque ela descobriu tarde
e a doença já tinha causado esse prejuízo. Então, nessas situações que você tem endometriose no ureter, a paciente precisa operar pelo risco de perder o rim. Ou quando a endometriose acomete o intestino com uma forma muito profunda. Sempre que a gente faz esse exame de mapeamento, esse exame nos diz qual é a profundidade do intestino que está acometido. O intestino é como se fosse um cano. E a endometriose é como se fosse uma gordura que começa a entupir aquele cano. Se a endometriose estiver entupindo mais de 50% do cano, existe risco dela obstruir o intestino. Aí nessa situação a gente precisa operar. E outra situação que geralmente a gente opera é nas endometrioses de ovário grande, geralmente acima de 5, 6 centímetros, porque tem o risco de romper, o ovário dela tem risco de torcer e tem risco, mesmo que pequeno, em algumas situações de malignizar. Certo. Doutor, ela vai atingindo também, ela atinge os outros órgãos, Sim, a endometriose? sim. Isso é perigoso? Esse é o grande problema da doença, né? Enquanto se a endometriose ficasse restrita ali ao redor do útero, seria facilmente tratada. Sim. O problema é que a doença, principalmente aquela paciente que descobre a doença tarde, aquela paciente que leva anos sofrendo sem um diagnóstico, que chega para a gente muito sofrida, tá? Essas pacientes muitas vezes chegam com vários órgãos acometidos. Chega com a vagina, chega com o paramétrio, que é uma estrutura que sustenta o útero, chega com o intestino, chega com o ureter comprometido. É tanto que para se operar endometriose, Olivando, a gente sempre fala para a paciente, a gente precisa de uma equipe grande. Ó, o tanto de gente que vocês olharem no vídeo que estão aí presentes. São tá? quantos profissionais, doutor? São 4? pelo menos, não, a gente não entra com menos de 5, 6 pessoas. Tá? É um anestesista, são 2 ginecologistas, 2 médicos do intestino e naquelas que tem comprometimento renal, entra com 1 ou 2 urologistas. Então é uma cirurgia que a gente precisa ter um time que goste disso. Sei. Porque é uma cirurgia extensa, são cirurgias que muitas vezes levam 4, 6, 8 horas. Já teve cirurgia da gente começar às 7 horas da manhã e acabar às 6 horas da tarde. Meu Deus. Sabe? E aí a equipe vai trocando. Entra um time, sai outro, entra um time, sai outro. Então esse grupo todo aí é um grupo que eu queria, inclusive, parabenizar por estar ao meu lado, por ter acreditado na ideia. Esse apoiar. grupo aqui que está operando aí com o senhor é de Sobral, doutor? São todos de Sobral. O anestesista principal, o doutor Zé Walter, que é aquele que está ali. O cirurgião digestivo principal, o doutor Patrick Capote, eu não sei se você conhece, Conheço. também sobralense. O pai dele também trabalhou muito tempo no Banco do Brasil, aqui de Sobral. A outra é a Adeline Costa, que fez faculdade aqui, foi minha ex-aluna, minha ex-residente. Na verdade, ela é de Ibiapina, mas hoje adquiriu a sobralidade, é a esposa do doutor Fagner, que também trabalha muito com rede social, é médico também que gosta muito de divulgação. A gente tem muitas vezes 2 cirurgiões oncológicos que entram sempre com a gente, o doutor Jansen Loyola e o doutor Diego Aragão também estão presentes. Existem os urologistas que nos acompanham, o doutor Rafael Arruda muitas vezes estão com a gente, o doutor Bruno Mapurunga, o doutor Thales. Então tem um grupo de pessoas que a gente vai organizando o grupo de acordo com a extensão da doença. O senhor tem operado muita paciente com essa patologia aqui em Sobral? Em média de 20 cirurgias por mês. Por mês? 20 cirurgias por mês? É muita mulher com esse mulher. problema, né, doutor? Então, assim, quando eu comecei a trabalhar com endometriose, eu fiz a minha especialização em endometriose e ginecologia minimamente invasiva no Sírio-Libanês em 2017. Sei. Fui lá, porque o que é que sempre me motivou, Olivando? Eu sempre fui muito intrigado com isso, sabe? Eu tinha muito grupo de pacientes como essa, a gente dava o diagnóstico, e eu não sabia daí para frente como ajudar essa paciente, principalmente do ponto de vista cirúrgico. E aí, o que é que eu tinha que fazer? Olha, a senhora, a partir de agora, em Sobral não tem mais como eu te ajudar. Aí tinha que encaminhar para Fortaleza, aquela luta que a gente entende da dificuldade de ir para lá, para a gente que tem um conhecimento intelectual e um poder aquisitivo um pouco melhor, é difícil. Imagina para aquela paciente lá do interior do Acaraú, do interior do Ipu, da Taperoaba, do Bonfim, do Jaibaras, o que é para essa mulher hoje sair de Sobral, ter que se deslocar para Fortaleza, custo elevado de local, sem ter parente, sem ter familiar, sem conhecer ninguém e ter que ir se operar lá. Então isso me entristecia. Sim. E aí eu disse, rapaz, eu preciso ir atrás de resolver esse problema. E aí eu fui, passei 2 anos, 1 ano e meio, na verdade, no Hospital Sírio-Libanês. Eu saía daqui quarta-feira à noite, pegava um voo, ficava lá quinta, sexta e sábado. Voltava para trabalhar, ia de novo. E nessa rotina aí, acompanhando, eu nunca quis
acompanhar gente pequena, apesar do meu tamanho ser muito pequeno, Sim. mas eu sempre gostei de subir em ombro de gigante. Então, eu fiz a especialização com o maior nome de endometriose do Brasil, um dos maiores do mundo, o Dr. Maurício Abrão. Sei. O Dr. Maurício Abrão foi que operou a Anitta, agora há pouco tempo, que teve endometriose, a Larissa Manoela. Então, é um cara que tem uma abrangência, professor da USP, é o maior nome de endometriose no Brasil. E eu fui lá acompanhar o grupo do professor Maurício Abrão para trazer para Sobral o que o professor Maurício Abrão oferece lá. Tá? Então, assim, eu não quis trazer para cá nada de diferente. Ou eu venho e trago algo de qualidade, ou eu nem começo. E aí, disso em 2017 a 2018, em 2019 a gente começou a montar esse time. A gente foi durante quase um ano, saindo daqui, indo para Fortaleza, operando lá, voltando, conhecendo as equipes, trabalhando, trazendo pessoas de lá para cá. E aí hoje a gente tem o orgulho de ter esse time montado, tá? E fazer com que hoje Sobral desponte, se você perguntar para qualquer pessoa, sem nenhuma vaidade, tá? Hoje a nossa equipe de endometriose não deixa nada a desejar, tanto que as pacientes vão para Fortaleza, eles dizem assim, por que a senhora veio para cá se tem lá a equipe do Dr. Juvenal, se tem lá a equipe que tem habilidade para operar. Hoje a gente tem resultados, a gente tem mais de 150 pacientes operadas com endometriose, então um grupo grande de pacientes. E a outra coisa que me intrigava, Olivando, era assim, agora eu sei operar endometriose, agora eu sei tratar as pacientes, só que lembra que eu falei que metade não engravida? Sei. Então 50% não engravidavam. Aí o que elas precisavam fazer? Uma técnica de reprodução assistida, chamada de fertilização in vitro. E aí vinha de novo aquela angústia. Olha, infelizmente a gente não tem como te oferecer isso aqui. Certo. Doutor, em qual situação pode ser retirado o útero da mulher com essa patologia? Então, assim, existe... O primeiro ponto que a pessoa, ou quem está nos ouvindo, e muitas vezes até os ginecologistas mesmo confundem isso, tá? É que tratamento de endometriose não é tratamento de retirar útero, Sei. tá? Como a gente falou, endometriose, por definição, é a presença de tecido do útero fora do útero. Então, não tem sentido eu tirar o útero se não tirar o restante da doença que está acometendo os outros órgãos. Então, durante muito tempo, as pacientes achavam que, e hoje muitos ginecologistas ainda acham isso, que se eu tirar o útero dela, eu vou resolver a endometriose profunda que está lá no intestino. E isso não é. Então, a gente vai tirar o útero de quem? Quem tem a endometriose do útero, que a gente chama de adenomiose, que é essa endometriose é uma endometriose da parede do útero, que a gente chama adenomiose, ela tem um nome diferente, que além das cólicas, ela dá muito sangramento, tá? Então, adenomiose, o nome dessa. Essa daí precisa ser retirada do útero. Ou naquelas que têm endometriose profunda e que não querem mais engravidar. Para quê? Para que ela não menstrue mais. Porque se eu tirar os focos de endometriose e deixar o útero, ela vai continuar menstruando e vai ter uma chance maior da doença voltar. Ou seja, ela vai precisar continuar usando o método para não menstruar. Então, naquela que não quer mais ter filho, a gente retira o útero para prevenção da recidiva, mas não adianta retirar só o útero se eu não tratar toda a doença que está ao redor dele. Certo. E uma paciente que é operada de endometriose, doutor, afeta alguma situação na vida dessa paciente? Na verdade, eu costumo dizer que a função da cirurgia é melhorar a qualidade de vida. Sei. Né? E não piorar. Claro que existe, é uma cirurgia grande, é uma cirurgia extensa, e que a gente vai indicar quando a paciente chega para a gente e diz, doutor, a minha qualidade de vida está péssima, eu já tentei tudo e eu não melhoro. Aí sim, essa paciente tem indicação cirúrgica. E a cirurgia, ela tem como princípio básico a retirada completa da doença. Então, eu tenho que ir preparado para deixar essa paciente sem doença. Por exemplo, no vídeo, essa coisinha ali que parece uma liga que a gente está puxando, é o ureter, é o canal de saída do rim. Tá? Que a gente isola ele, que a lesão fica ali próximo. Então, isso aí tudo é a pelve profunda dela. Então, a gente disseca todas essas estruturas, limpa tudo, porque a doença parece uma cola. Sim. Ela vai acometendo e colando todos os órgãos. O útero fica grudado no intestino, fica grudado na bexiga. Quando a gente começa a cirurgia, fica meio sem pé nem cabeça, que a gente vê tudo pregado. E aí, a função da cirurgia é justamente essa, é restaurar a anatomia dela, retirar todos esses focos de doença, de inflamação. E assim, o que as pacientes dizem pra gente, que é o que motiva o nosso trabalho,
É assim, doutor, você parece que pegou a minha ferida e tirou com a mão. Legal. Doutor, o senhor falou logo no início aqui que, eu tinha até anotado aqui a pergunta, 1 em cada 10 mulheres tem essa patologia. Isso, 1 em cada 10 Aqui mulheres. na nossa região, doutor, é carente de especialista, de médico que cuida dessa patologia? Sim, Precisa sim. mais? Não só na nossa região, mas é Porque no Brasil como um todo. Eu lhe acompanho tá? na internet e vejo sempre você falando Isso. dessa patologia, Sabe? você está entendendo? E como um cidadão sobralense, médico aqui da cidade de Sobral, você está sempre passando essas informações importantes. E é importante, né, doutor? Isso. Mais Ó, profissionais. Porque essa o senhor é- me disse aqui que Isso. 20 cirurgias por mês. Isso. É doido, rapaz, é muita gente. Essa, Olivando, é a nossa bandeira. E eu agradeço de estar aqui do seu lado e você levantando essa bandeira junto comigo, com compromisso social, tá? De levantar essa bandeira, porque só quem escuta a dor dessas mulheres sabe o que elas sofrem, tá? Então, o Sistema Único de Saúde, ele tem uma série de lacunas em relação à endometriose. Eu já ia lhe perguntar, sabe? doutor. Uma série de lacunas. Essas cirurgias que eu opero, eu não consigo fazer ela no Sistema Único de Saúde. Eu até gostaria, tá? Por quê? Porque eu não consigo ter essa equipe, eu não consigo ter os equipamentos, eu não consigo ter a estrutura de instrumental que a gente precisa utilizar, tá? De Sistema Único de Saúde, quando precisa, eu atendo no 100, ali da Prefeitura de Sobral, e todas as pacientes com endometriose que precisam ser operadas, eu tenho que encaminhar para Fortaleza. Sei. Ela entra numa fila de espera que tem entre 80 a 100 cirurgias na frente dela, que só tem 2 hospitais que fazem, que é a Maternidade Escola e o César Carlos, que faz 1 a 2 cirurgias por semana e tem que cumprir a demanda do estado inteiro. Então, o ideal era que em cada grande centro como esse nosso, a gente tivesse equipes de endometriose. Então, a equipe formada aqui na Zona Norte, só temos a nossa. E a gente quer que mais gente chegue, tá? Eu não quero ficar sozinho, pelo contrário, a minha função é formar residentes, formar alunos, formar internos, para que as pessoas atendam cada vez mais essas pacientes. Mas existe, tá, Olivando, coisas simples que o Sistema Único de Saúde pode fazer. Então, primeiro, acolher a queixa da paciente. Isso, a própria agente de saúde, tá? Então, a própria agente de saúde, ela vai quase todo dia nas casas, ela entende as dores das pacientes e conversam. É importante as agentes de saúde que estão nos ouvindo, quem trabalha no Sistema Único de Saúde, a enfermeira do posto, o médico do posto. As queixas, elas vão sair dali de vocês, elas não vão chegar primeiro para mim. Sei. Antes dela chegar para mim, ela disse, eu já fui na emergência, doutor Juvenal, todo mês, tomar remédio para dor. E aí ela diz assim, eu chego na emergência, o doutor diz, lá e vem aquela mulher de novo. Isso eu escutei ontem de uma funcionária da Santa Casa, que trabalha na UTI neonatal. Ela diz, doutor Juvenal, eles não aguentam mais o tanto de atestado que eu dou, porque eles acham que eu estou com preguiça, eles acham que a minha cólica é frescura, e isso precisa ser acolhido. Então tem que começar lá na agente de saúde, identificou que tem alguma mulher que sofre de forma intensa de cólica, que tem esses outros sintomas que eu estou conversando, orienta para ela procurar a unidade básica de saúde. Cheguei na unidade básica, é importante que vocês não negligenciem as queixas da paciente, tá? Valorizem a dor de cada uma delas. Você, enfermeira, percebeu que aquela paciente tem uma cólica intensa, está associado com aqueles outros sintomas que eu falei. É uma paciente que tem um sofrimento físico, mental, psicológico. Acolha essa pessoa e encaminhe para o especialista. Não precisa ser obrigatoriamente o doutor Juvenal, especialista em endometriose, porque os ginecologistas, de uma forma geral, em Sobral a gente tem maravilhosos ginecologistas, sim, excelentes de formação, em que essas pessoas vão fazer esse tratamento inicial que eu falei. Vão prescrever o tratamento hormonal, vão orientar a dieta, vão orientar a atividade física, vão inclusive operar alguns casos mais simples, e aqueles casos mais complexos que precisa dessa equipe grande são os que deveriam vir para mim. Tá? Mas o que é que a gente quer? É pelo menos amenizar o sofrimento de cada uma delas. Tá? Então você está lá no posto, não sei nada de endometriose, mas assim, ó, alerta para a queixa da paciente, encaminha para quem sabe, conversa com o teu médico do posto de saúde, explica para ele que a tua dor não é normal, faz ele entender, e é importante que ele entenda, tá? Que ele valorize, e dessa forma, o ideal, Olivando, era que a gente tivesse essa rede. A agente de saúde identificou, passou para a enfermeira,
passou para o médico do posto de saúde, o médico do posto de saúde vai fazer esse atendimento inicial, vai solicitar o exame de mapeamento, ou vai encaminhar para o ginecologista vai fazer o acolhimento, solicita o exame de rastreamento, vê se é doença mesmo, vê a extensão da doença, inicia o tratamento e deixa pelo menos essa paciente sem dor. Se, não, eu preciso de um tratamento cirúrgico, aí sim, existem as equipes especializadas nesse assunto. É importante demais, pelo que você falou, doutor, porque aí é onde a gente aproveita aqui a oportunidade desse bate-papo com essa pessoa experiente, que tem um profundo conhecimento da endometriose, entendeu? É importante a gente solicitar do poder público mais uma atenção para as mulheres que têm essa patologia, principalmente pelo SUS, porque com certeza. Uma patologia dessa, uma doença dessa, uma cirurgia dessa, doutor, é cara? É cara. É cara, entendeu? Aí aquela pessoa da é periferia que sofre dessa... Eu costumo que dizer não pode, que depende muito de quanto se ganha, mas para a maior parte da população é cara. Tá? Então, assim, o ideal era que o Sistema Único de Saúde oferecesse. Tá? Felizmente, o sistema, ou infelizmente, na verdade, o Sistema Único de Saúde ele tem alguns planos, alguns projetos. Então, o projeto é para câncer, o projeto é para pré-natal, o projeto é para mortalidade infantil, para desnutrição. Eu não estou desmerecendo esses projetos, eles são extremamente importantes. Mas é preciso que o Sistema Único de Saúde atente para a nova realidade em que a gente está inserida. E dentro dessa nova realidade, existe 10 a 15% de mulheres sofrendo com dor intensa. Eu costumo dizer que a endometriose é o câncer benigno. Tá? Ele invade todos os órgãos, ele traz um sofrimento intenso para a paciente que a gente não consegue mensurar. Os Estados Unidos, ele calcula muito isso. Então, ele pega a paciente com endometriose, ele faz as contas, quantas vezes ela faltou ao trabalho, quantas vezes ela não foi na universidade. Então, os Estados Unidos têm um prejuízo com a endometriose mensal de bilhões de dólares. Então, lá eles se preocupam, dizem, bicho, eu preciso resolver o problema dessa paciente, porque ela não está indo trabalhar, porque ela está fugindo da faculdade, porque ela não tem relacionamento social. A endometriose, ela nunca vem sozinha, Alejandra. É uma doença que, mais uma vez, eu sempre falo da história do iceberg. A gente só vê a ponta. A paciente com endometriose, ela tem mais ansiedade. Dificilmente a gente pega uma que não tenha. Ela tem mais depressão, ela falta mais ao trabalho, ela falta mais à faculdade. A paciente com endometriose, ela tem menos possibilidade de arranjar emprego, ela entra menos nos cursos superiores de nível intelectual maior, tá? Ela se separa mais vezes, ela tem menos filho, ou seja, é uma doença que poda desde a adolescência até ela entrar na faculdade, tudo que tem de melhor. Ou seja, poda o meu estudo, ela tira o meu trabalho, ela tira o meu relacionamento amoroso e ela tira a minha oportunidade de ter filho. Complicado. O senhor esteve recentemente nos Estados Unidos, né? Buscando mais conhecimento, fazendo um curso. Que tipo de curso foi esse, doutor, que o senhor fez? Perfeito, Olivandro. Só para complementar a história dos meus sonhos, eu sou um cara muito sonhador, sabe? E procuro trazer isso para dentro de casa, para minha família, que inclusive mandar um abraço aqui para minha esposa Emanuele, que é farmacêutica, professora da UFC aqui de Sobral, da Federal. O meu filho João Pedro, que vai fazer vestibular esse ano, espero que ele também siga essa carreira. A minha filha Cecília, que também deve estar nos ouvindo e nos assistindo. Então, assim, eu sempre fui muito sonhador. A primeira coisa era trazer uma equipe de endometriose para cá. Segunda coisa era, eu tenho metade delas que não engravidam. E as que não engravidam precisam fazer uma fertilização in vitro. Aí eu tinha que encaminhar para Fortaleza. Aí eu disse, isso não dá mais, espera aí. Vamos tentar resolver esse segundo gargalo. Vamos trazer aqui para dentro da clínica um outro braço, que é um braço chamado Fertiliza, que a gente tem 4 sócios, sou eu, a doutora Liana Rocha, a doutora Aline Felizmini, que foram minhas 2 ex-alunas, ex-residentes, e o doutor Evangelista Torquato, que é o maior nome da reprodução humana no Brasil, do Ceará e um dos maiores do Brasil, que trabalha junto com a gente, e a gente trouxe para Sobral a primeira clínica de reprodução assistida do interior do Ceará. Que legal. Só existia durante 22 anos em Fortaleza. Então hoje a gente oferece para Sobral essa técnica chamada de fertilização in vitro. Não só para as pacientes com endometriose, mas para aquelas que têm infertilidade, que não conseguiram sucesso no tratamento inicial. Inclusive já com gravidez. A último ciclo do mês passado, a gente fez 5 transferências, que é colocar o embrião lá dentro. Das 5, nós tivemos 4 gravidezes.
tá? Inclusive com casais homoafetivos femininos. Então, assim, a gente tem trazido uma revolução na infertilidade. E aí, complementando a sua pergunta em relação ao curso, como eu digo, eu sou inquieto, sabe? Tanto que todo mundo fala, você não se aquieta não? Enquanto eu tiver saúde, eu sou inquieto. Então, eu sempre gostei de subir no ombro de gigantes. E aí, dentro das cirurgias com endometriose, a gente vai aprofundando cada vez mais na doença, estudando cada vez mais. E hoje a gente sabe que a endometriose é uma doença que acomete muito o nervo. Ela envolve uma série de nervos pélvicos. E esses nervos são fininhos, que muitas vezes a gente nem consegue ver. Às vezes a paciente termina a cirurgia sem conseguir urinar. Às vezes ela termina a cirurgia sem conseguir defecar. Por quê? Porque durante a cirurgia foi lesado pequenos nervos que a gente não viu. E aí existe hoje o maior curso do mundo de neuropreservação, em que a gente faz por cirurgia em cadáver fresco lá nos Estados Unidos, em St. Louis, e eu fui fazer esse curso com os maiores nomes da ginecologia do mundo, que trabalham com endometriose. Aí tinha mexicano, tinha americano, tinha canadense, tinha europeu, tá? É um curso feito por um brasileiro chamado Nucélio Lemos, que é professor da Faculdade de Toronto, no Canadá, e todos os anos ele junta um grupo de experts, junta um grupo de pessoas que trabalham com a doença, para que juntos a gente sente e trabalhe nessa profundidade dos nervos pélvicos para que a gente consiga tirar a doença sem lesar essa estrutura nervosa das pacientes, sem trazer um prejuízo maior da função delas depois da cirurgia. Então foi isso que a gente foi fazer lá em St. Louis. Doutor, diante desse curso que o senhor fez e o conhecimento que o senhor tem, você é uma referência aqui no estado do Ceará, por que não dizer no Brasil, né, doutor? Na verdade, buscando conhecimento mundialmente, né? Eu agradeço o seu elogio, tá? Mas mesmo. assim, eu realmente me esforço muito, sabe? Tudo que eu faço, eu entro muito de cabeça para poder oferecer o melhor. Ah, doutor Juvenal, o senhor não tem complicações? Não tenho. Porque trabalhar com cirurgia, trabalhar com medicina, todos temos. É tanto que sempre a gente tem que tomar muito cuidado com a mídia, com o dia a dia, com as coisas que acontecem. Já perdi paciente com endometriose em cirurgia, já tive situações de complicações, tá? Mas cada dia mais eu trabalho para que isso aconteça menos, tá? Mas, porém, vão existir coisas que são inevitáveis. São coisas que não dependem da gente. Por isso que tem uma equipe inteira, desde que a paciente entra no hospital, tem uma enfermeira para acolher, para perguntar o nome dela, para colocar ela no colo, para tranquilizar. Tem toda uma equipe que vai no hospital 2, 3 vezes ao dia para ver como é que ela está. Tem toda a equipe de cirurgia, a equipe do pós-operatório. Até o final eu digo, olha, a gente vai pegar na sua mão e a senhora só sai daqui se a senhora quiser, porque a gente vai estar do seu lado enquanto for necessário. E quanto tempo a paciente ela tem uma recuperação quando essa cirurgia é feita? Então, assim, vamos falar da cirurgia e vamos falar de 3 pontos que as pacientes sempre têm medo. Eu ia até falar com o Jonas uma vez para a gente gravar um vídeo, está até na pauta sobre isso, que são sempre as perguntas que elas falam. Doutor, então, você deveria vir fazer um programa aqui todo dia, ou então semanalmente, mensalmente. Estava até comentando aí com o Jonas Prado aí, nós temos esse equipamento aqui disponível aí para gravações, para tudo. Está feito o convite aqui para o Jonas, a gente combina para vir aqui. Demais, né, esse conhecimento com certeza, e usar toda essa tua estrutura aqui, que é maravilhosa, que não deixa a desejar em nenhum lugar do Brasil, viu? Muito obrigado. Parabéns. Então, quais são os 3 receios das pacientes? Primeiro, anestesia. Esse é o grande medo. Eu costumo dizer que você tem que ter medo de se operar sem anestesia, porque dói. Então, a anestesia é feita para aliviar o sofrimento da dor. E como é a anestesia da paciente com endometriose? Como a cirurgia é feita por laparoscopia, tá? O que é laparoscopia? O pessoal conhece como cirurgia laser, que são feitos com 4 pequenas incisões, uma incisão no umbigo, um cortezinho no umbigo e mais 3 cortes laterais. O corte maior ele tem 1 centímetro, pega 1 ponto. Então, ela termina a cirurgia, ela vai ver na barriga 4 pontinhos. Ah, mas a cirurgia não é grande? A gente consegue por esses 4 pontinhos resolver todo o problema da doença, tá? Sem precisar fazer mais aqueles cortes enormes que se tinham antes, aquelas cortes enormes. Ah, não precisa nem fazer um corte daquele do tamanho da cesárea, nem aquele. Hoje a gente consegue resolver 99% das vezes com esse tipo de cirurgia, que é o que vocês estão vendo aí, em que a gente usa essas pequenas pinças
Sei. E com isso a gente vai tirando o órgão. Ali a gente está queimando o útero, tá? Ali a gente está soltando o ureter, que é um dos passos principais da cirurgia. Então, a anestesia, ela precisa, para esse tipo de cirurgia, ser obrigatoriamente geral. A paciente vai estar totalmente dormindo. E aí, depois que ela faz a anestesia, a gente coloca um gás dentro da barriga dela, que é para separar a parede do abdômen dos órgãos. Para eles não ficarem pregados e a gente ter um espaço para trabalhar. E esse gás depois é retirado no final da cirurgia. Então, a anestesia precisa ser obrigatoriamente geral. Geralmente, nas cirurgias maiores, além da anestesia geral, o anestesista opta por fazer uma RAC, que é aquela anestesia nas costas, para que quando a paciente acordar, ela não acorde com dor. Então, geralmente é feita uma anestesia nas cirurgias maiores combinadas. Anestesia geral mais a RAC anestesia. Primeiro ponto. Segundo ponto, como a cirurgia é feita, como vocês estão vendo aí. São esses 4 pequenos cortes, em que a gente entra com uma câmera de vídeo, tá? Semelhante que vocês estão vendo aqui, me vendo o Olivano, a gente vê os órgãos abdominais, como está sendo mostrado aí, com essas pequenas pinças a gente vai fazendo a retirada. Terceira pergunta, é uma cirurgia que demora muito a recuperação? Claro que a recuperação depende muito da extensão da doença, tá? Mas, em média, a maioria das pacientes recebem alta do hospital entre 24 e 48 horas. No outro dia ou no máximo no segundo dia de pós-operatório. Por quê? Porque essa cirurgia, quando é feita por essa via, ela dói menos, ela tem menos risco de sangramento, tem menos risco de infecção, tem menos risco de trombose. Então é uma cirurgia em que o pós-operatório, de uma forma geral, é muito bom, tá? As pacientes que se operam e já fizeram cesárea, ela disse, doutor, você fez uma cirurgia desse tamanho e eu senti menos dor do que na minha cesárea. Ah, então é uma cirurgia em que o pós-operatório é bom. E o retorno às atividades, em média, os primeiros 30 dias, ela vai ter um repouso relativo, ou seja, ela não precisa ficar só deitada, mas ela vai ficar em casa, vai ficar caminhando, andando, indo ao banheiro sozinha, fazendo todas as suas necessidades do dia a dia dentro de casa. Tá? Evitando subir e descer escada, evitando levantar peso. Depois de 30 dias, ela já volta às suas atividades de uma forma progressiva, paulatinamente, tá? E aí eu costumo explicar que quem vai definir o que ela vai fazer é muito mais ela do que eu. Então, fez uma atividade, doeu muito, para. Depois de 30 dias não tem mais perigo da cirurgia abrir. E 60 dias aí acabou, aí ela pode voltar para casa. Para namorar 60 dias se ela tirou o útero. Eita. Tá? 60. Aí eu costumo brincar com elas, Olivana, assim, ó, você não precisa passar 60 dias sem falar com o marido. Você pode beijar, abraçar, usar a imaginação, faça qualquer coisa para agradar ele, você só não pode ter penetração. Tá? Principalmente se ela tirou o útero. Se ela não tirou o útero, esse retorno com 30 dias já pode. Sim. Mas se ela retirou o útero, porque tem a vagina que a gente fecha, que aí os pontos que estão lá dentro da vagina que ela não vê, esses pontos levam 60 dias para cair. E se o pênis penetrar, muitas vezes isso pode abrir antes do tempo. Certo. E tem sempre que estar indo ao ginecologista, né? O especialista. Sim, né? sim. Então, Como assim, a paciente que tem... vamos separar aqui as pacientes com endometriose em 2 grupos. Aquela em que eu não vou operar, essa paciente que eu não vou operar, que vai estar fazendo um tratamento clínico, ou seja, vai estar tomando a medicação, vai fazer a dieta, vai fazer a atividade física. Eu preciso ver essa paciente de 6 em 6 meses e pelo menos uma vez por ano ela precisa estar fazendo o mapeamento dela. Por quê? Porque eu preciso ver se a doença não está avançando. Então, às vezes... Pode voltar? Pode. Então, assim, essa que não operou, ela pode ter uma doença silenciosa. Ela pode estar tomando remédio não menstruando e sem dor e a doença continuar avançando. Então, esse grupo precisa ficar no pé. 6 em 6 meses eu preciso ver, uma vez por ano no máximo ela precisa fazer o mapeamento de endometriose. Por quê? Porque se mesmo ela tomando o remédio a doença continuar progredindo, ela precisa se operar. Aquela que operou, tá? Essa paciente vai ter aquela que eu tirei o útero e aquela que eu não tirei. Aquela que eu não tirei o útero vai precisar de um cuidado muito mais próximo, porque ela vai precisar continuar tomando hormônio para não menstruar e eu vou precisar acompanhar ela de perto, porque pode haver recidiva da doença. Então, a endometriose é uma doença que costuma recidivar muito, tá? Então, é uma doença recorrente, principalmente se ela continuar menstruando. Então, aquele grupo em que eu operei e que quer ter filho, ou seja, eu preservei o útero e quer ter filho, eu retiro a doença e digo, olha, próximo mês começa a liberar para engravidar.
Aquela que não quer ter filho, essa paciente geralmente se indica a esterectomia, que é para prevenir que ela menstrue mais e que a doença recorra mais. Ok, que bate-papo legal, viu? Aqui com o doutor Juvenal Linhares. Doutor, eu acho que está esclarecido tudo, não é isso? Tudo ok, beleza? Se tiverem mais alguma dúvida, eu estou à sua senão disposição. Nós vamos entrar, já tem quantas horas aí, tá. produção, de entrevista? Já tem 1 hora de entrevista. O papo tá tão gostoso que a gente nem percebe. Mas é importante demais, né? Principalmente eu chamo a atenção das mulheres para acompanhar aqui o programa Sobral na Mídia, para você tirar todas as suas dúvidas. Você que tem sintomas dessa patologia, tá aí, ó. Especialista falando aqui no Sobral na Mídia. Doutor, tem uma patrocinadora aqui do Sobral na Mídia que mandou aqui para você aqui um brinde boa. Aqui, uma coisa boa. Eu venho numa companhia dessa, agradável aí, desse jeito, ainda ganha presente? Deixa eu ver aqui, me passa para cá, me entrega aqui. Pronto, deixa eu ver o que você... Deixa eu ver aqui quem é a pessoa que mandou um presente aqui para o senhor. Tá certo? Eu vou tirar aqui. É a minha amiga Quilimpo, rapaz, olha só. Tá ali presenteando isso daqui, aqui limpo. Obrigado. Olha aí, a nossa amiga vou usar lá na sala do... Aí, ainda de quebra, tá aqui a cartinha aqui, doutor Juvenal, ó. Tá certo? A Fran, inclusive, é minha paciente. É sua paciente aqui. Um grande abraço. Rapaz, olha aqui, ó. Quando eu anunciei que o doutor Juvenal viria aqui para o programa, que a gente colocou, muita gente começou a comentar, falar, perguntar... Vou ler aqui, viu? Prezado doutor Juvenal, para demonstrar nossa apreciação, estamos enviando um pequeno presente com um gesto de reconhecimento pela sua contribuição para a área da medicina e pelo seu comprometimento em compartilhar o seu conhecimento. Esperamos deixar os seus dias mais perfumados. Atenciosamente, Fran Olimpo. Obrigado, Fran. Um abraço, prazer te rever. Coloca a câmera de tela cheia aqui, produção. Eu e o doutor Juvenal. Tá aqui, ó, o presente que ela tá mandando para você, bem perfumado aqui. O doutor vai colocar perfume no escritório dele, aí, lá no consultório dele. Aí daqui limpo, viu? Minha amiga Fran, um grande abraço para você, minha querida. Sou muito fã de você. Parabéns, sucesso. Ok, muito obrigado mesmo. A Fran, ela patrocina aqui o Sobral na Mídia, faz muito tempo aqui, eu quero agradecer mesmo de coração. Doutor Juvenal, muito obrigado pela sua participação aqui dentro do Sobral na Mídia, ok? Como é, produção? Pode falar. Por outro lado aqui? Pronto, isso. Só tirar aqui o presente da Fran aqui da câmera. Mas, doutor, muito obrigado pela sua participação. Foi realmente oportuna as suas explicações, foi espetacular. E eu quero agradecer você por ter vindo aqui aos nossos estúdios, pelo convite, tá certo? A gente sabe que você é um grande profissional, uma referência aqui na nossa região, no estado do Ceará, no Brasil, e atendeu aqui o nosso convite. Eu creio que o senhor tirou algumas dúvidas das pessoas que sofrem com essa patologia. Eu quero agradecer mais uma vez, Olivandro, me colocar aqui à disposição de vocês. Tem aí a gente nas redes sociais, o meu Instagram, que é @JuvenalLinhares, o Instagram da Clisa, que é @Clínica Clisa Santa Isabel, @Fertiliza Sobral. A gente tem vários Instagrams que a gente traz essas informações de qualidade. E eu quero deixar a mensagem final aqui para quem falando sobre endometriose e batendo nesse ponto. Então, a frase que eu sempre gosto de dizer é: não negligencie a dor de quem tem e não se conforme com a sua dor. Então, se você tem uma dor significativa que interfere na tua qualidade de vida, procura quem te acolha, procura quem te escute, que existem pessoas com essa empatia, com essa dedicação para te colocar no colo e melhorar a tua qualidade de vida. Muito obrigado. Muito obrigado, portanto, doutor Juvenal Linhares. Ele é médico ginecologista, especialista em endometriose, aqui no programa Sobral na Mídia. Muito obrigado a você que acompanhou, portanto, o nosso programa. Siga as nossas redes sociais. Sobral na Mídia, canal... Aliás, inclusive, nós estamos ao vivo também no YouTube. Muito obrigado, você que segue a gente no YouTube. E trecho da entrevista a gente vai colocar no nosso Instagram de Sobral na Mídia, em todas as nossas plataformas. Siga as nossas redes sociais. Sobral na Mídia, o compromisso com a verdade. Acesse sobralnamídia.com.br. O compromisso com a verdade.